Vamos lembrar de um ano da vitória do presidente da República, um ano que a população brasileira saiu para votar, saiu ali em peso nos metrôs, nos ônibus. Separei também um recortezinho aqui da TV Argentina, com repercussões daquela eleição de 2022 no Brasil. É Lula, claro, o presidente do país sempre foi o presidente do país. In English, it's Lula our president. Argentina, Argentina. Argentina, nosso presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula! Lula! TV Argentina repercutindo na campanha. Havia tensão naquele dia tão importante, mas também celebração. Aqueles estavam acompanhando, né, voto a voto, minuto a minuto. No momento em que o Lula passa na frente do Bolsonaro nas eleições de segundo turno, há muita comemoração. Reparem no Alckmin. O Chuchu estava animado aquele dia. Mas se para alguns havia muita alegria, para outros... Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. O balanço que eu faço, ele divide o governo em dois momentos. O primeiro semestre, obviamente que o primeiro trimestre foi marcado por 8 de janeiro, né, e a reconstrução do país. O segundo trimestre já entra na pauta econômica, que parece que é a pauta mais confortável do governo, e o Lula retoma a projeção internacional. Então, tinha toda a demonstração de que ia retomar aquela postura vistosa e retomada do crescimento do país, como foi no Lula 2, e aí nós entramos no segundo semestre. O segundo semestre foi de repique. Foi de repique por vários motivos. O Lula começa a ter dificuldades no governo, começa a ter que negociar com Arthur Lira, e ele começa a ter situações que ele não esperava, dificuldades dentro da própria gestão, ter que trocar a ministra, que ele tinha indicado que era muito controversa, não ela em si, mas a composição a qual ela fazia parte. Ele começa a ter um repique, e o terceiro e o último trimestre, o quarto trimestre, ele vem se revelando o pior desse ano. Queda de índice de popularidade do governo, ou de aprovação do governo, dificuldade para nomear e indicar nomes para a PGR, para o STF, perde o Senado, o Lula tem que se operar. Então tem uma série de situações. Aí você começa a ter problemas na segurança pública, que embora não seja um problema direto, pelo menos envolvendo diretamente o governo federal, o governo faz uma pesquisa e descobre que respinga profundamente no governo. Embora a gente esteja melhorando pouco a pouco, vamos dizer assim, a percepção brasileira sobre os poderes, a diferença dos níveis que nós temos, né, de organização de cada poder, né, municipal, estadual, federal, a grande parte da população ainda confunde muito o que é governo estadual com federal com municipal, né? Então, pautas que são específicas do Estado muitas vezes recaem sobre o governo federal, porque ele é muito mais
ele tem muito mais publicidade, visibilidade, não é? Parece muito poderoso, portanto, é quase que um império, né? Assim, é quase que uma monarquia, né? Não, o problema é com o rei, né? Não é com o príncipe, né? Então, eu acho que esse é o trimestre mais complicado do semestre mais complicado de todo o ano. É isso que eu vejo. O governo tem que dar uma resposta, mas ele parece que não está sinalizando. Se ele está pensando num plano B, ele não está sinalizando. A pior área do governo, para mim, é a área da comunicação, e minha leitura é que é algo pensado pelo governo para não estimular o confronto e as emoções, que nesse campo é o bolsonarismo que mais consegue se virar com maestria. Então, assim, o governo evita isso, evita nitidamente qualquer tipo de comunicação mais ácida. Então, eu acho que tudo nesse momento prejudica. Logo um semestre, que é quando você tem aquecimento, né, de compras, é um período sazonal importante, né, para a economia, né? Então você vê que a grande área do governo é a área econômica, não é mais a área social, que foi do Lula 1, não é... Embora ele também tenha jogado bastante com a economia, mas ali tinha um aperto da economia na visão palossiana, né? Que era bem monetarista, né? E eu acho que aqui ele joga muito peso na economia e, infelizmente, nesse momento ele não está conseguindo criar uma expectativa muito positiva, né? É isso, essa é a minha avaliação.